3 do Evangelho de João, um homem por nome de Nicodemos, ele vai até Jesus na parte da noite. E chegando até Jesus, nós vemos isso no versículo de número 2. Ele chega até Jesus e diz: Mestre, bem sabemos que tu és enviado de Deus, porque ninguém pode realizar os milagres que o Senhor realiza se Deus não estiver com ele. Jesus, em primeiro momento, parece ignorar o elogio que Nicodemos fez. E no versículo de número 3, Jesus diz a Nicodemos: na verdade, eu te digo, se o homem ele não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ele fica espantado com a resposta de Jesus, e no versículo 4 ele diz a Jesus: mas como pode um homem sendo já velho voltar ao ventre de sua mãe e tornar a nascer? Jesus no versículo 5 diz novamente: na verdade, eu te digo, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Jesus ele está dizendo que se o homem não deixar a sua capacidade, se o ser humano não deixar suas convicções, os seus próprios pensamentos, as suas próprias razões, as suas percepções da vida, ele não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, ele não tem dificuldade. A dúvida de Nicodemos não é literal, porque Nicodemos ele é um homem inteligente, ele é o chefe, ele era fariseu, chefe dos judeus, ele era chefe dos judeus e ele conhecia as leis, ele conhecia os mandamentos, ele sabia de toda a história do Antigo Testamento. Então, quando ele pergunta a Jesus se o homem pode tornar ao ventre de sua mãe e nascer de novo, ele não está interpretando o que Jesus disse de forma literal. Ele simplesmente está indo na mesma linha de raciocínio que Jesus, quando Jesus fala sobre o nascer de novo. E Jesus continua falando com ele. Ele, em primeiro momento, tem dificuldade de entender porque ele era um homem muito inteligente, ele era um homem muito influente. E agora Jesus está dizendo a ele que para o homem herdar o reino de Deus, teria que abrir mão de si mesmo, teria que abrir mão de tudo que ele já sabia para começar tudo de novo. Era isso que Jesus estava dizendo a Nicodemos. Jesus, ele percebe que Nicodemos está com dúvida e tem dificuldade de entender essa obra de nascer de novo. E Jesus ele fala que essa obra ela se dá através do Espírito. Jesus ele fala que aquele que não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E essa obra do Espírito é comparada ao vento. O vento, nós ouvimos ele, nós sentimos quando ele passa pela gente, mas ninguém consegue explicar para onde ele vai ou de onde ele vem. Assim como ninguém consegue explicar essa ação do vento, também ninguém consegue explicar a obra do Espírito em fazer o homem nascer de novo. Quando nós lemos aqui no versículo de número 9, olha o que diz. Nicodemos ele respondeu a Jesus e disse: como pode ser essas coisas? E no versículo de número 14 e 15, Jesus ele explica. Ele fala: Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente de bronze no meio do povo lá no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, e para que o homem não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus ele estava se referindo ao livro de Números, capítulo de número 21, aonde o povo ele se rebela contra Deus, a nação de Israel começa a murmurar contra Deus e contra Moisés, e como castigo Deus permite que as serpentes do deserto entrem no arraial do povo de Israel. E quando as pessoas eram picadas por essas serpentes venenosas, as pessoas iam a óbito, as pessoas morriam. Moisés ele intercede a Deus pelo povo, e Deus dá a seguinte ordem a Moisés: Moisés, construa uma serpente de bronze, coloca ela em cima de um poste alto no meio do deserto, para que quando as pessoas fossem picadas pelas víboras, pelas serpentes do deserto, quando elas olhassem para a serpente de bronze, as pessoas fossem curadas. E era assim que acontecia. Quando alguém era picado pelas serpentes do deserto, elas olhavam para a serpente de bronze que estava no alto do poste e as pessoas eram curadas. Jesus estava dizendo para Nicodemos: eu sei que você entende da lei, é por isso que eu estou usando essa ilustração. É necessário que o Filho do Homem, ele estava se referindo a ele mesmo, ele deveria subir na cruz do Calvário para poder dar a oportunidade do homem nascer de novo.
Era sobre isso que Jesus estava falando. Depois disso, nós não vemos mais a conclusão dessa conversa. No final do capítulo 3, nós já observamos que Jesus já está em outro determinado lugar, falando com os seus discípulos acerca de outro assunto. Só que nós observamos que Nicodemos, ele recebe o nascer de novo. Quando nós lemos o capítulo de número 19 do mesmo evangelho, do evangelho de João, do versículo de número 38 ao versículo de número 42, enquanto Pedro nega Jesus e se esconde, enquanto muitos discípulos negam a Jesus, se escondendo e deixando Jesus nos seus últimos momentos de vida aqui na terra, sozinho, nós observamos que no capítulo 19, depois que Jesus morre, José de Arimateia, ele vai até Pilatos e pede para que eles pudessem fazer o sepultamento de Jesus. E quem está com José de Arimateia? Nicodemos. Você pode ver na sua Bíblia, no capítulo 19, versículo 38 em diante, Nicodemos, ele está participando do sepultamento de Jesus. No capítulo 3 ele tem dúvidas sobre o nascer de novo, mas quando nós lemos o capítulo de número 19, não tem dúvida que ele aprendeu e de fato ele nasceu de novo, porque ele estava participando do sepultamento, consequentemente da morte de Jesus Cristo. Esse foi um grande sinal de que Nicodemos entendeu o que é nascer de novo. Só que tem um porém. Jesus ele estava querendo dizer o seguinte: aqueles que não creem em Jesus Cristo para a vida eterna, aqueles que não acreditam que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos para pagar o preço pelo pecado da humanidade, não conseguem receber a salvação. Só que o ato de acreditar ou não em Jesus Cristo, ter fé em Jesus Cristo, não significa somente ter salvação. Mas quando nós lemos o versículo de número 18 do capítulo 3 e o versículo de número 36, olha o que diz, versículo 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no Filho unigênito de Deus. Olha o versículo de número 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Para nascer de novo é necessário crer em Cristo Jesus. Quando cremos em Jesus Cristo, recebemos o perdão de pecados e passamos a viver uma nova vida. Nós nascemos de novo. Porém, aqueles que não creem em Jesus Cristo, que nega a sua obra salvadora, essa pessoa ela já está condenada à ira de Deus. Assim como nós acabamos de ler no versículo de número 36. Aqueles que negam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e nega a sua obra redentora, essa pessoa já está condenada a provar da ira de Deus. Jesus, ele estava anunciando algo extraordinário. Jesus estava falando sobre o seu reino. Aquele que não nascer de novo não pode ver o meu reino, não pode ver o reino de Deus. Mateus, ele fala sobre o reino dos céus, é a mesma coisa. Mas só pode entrar no reino de Deus aquele que nasce de novo. E o que é o reino de Deus? Existem pelo menos duas linhas de interpretações básicas para esse termo reino de Deus. A primeira delas é que Jesus Cristo, ele reina completamente pela sua soberania sobre os vivos, sobre os mortos, sobre o começo e sobre o fim de todas as coisas. A segunda linha de raciocínio para esse termo reino de Deus é que aqui no nosso momento, no exato momento, Jesus Cristo ele quer reinar sobre as nossas vidas. O reino de Deus ele é uma ação, ele é o presente, ele é uma prática de vida. Nós podemos agora participar do reino de Deus. Quando nós o aceitamos, nós passamos a integrar, a fazer parte do reino de Deus, onde Jesus Cristo reina. Aqueles que participam do reino de Deus não vivem pela sua própria vontade, mas ele é direcionado pelo próprio Deus. Nós sabemos que todo reinado tem as suas leis determinadas pelo seu rei, em que os seus súditos têm que obedecer. Consequentemente, altera a sua maneira de viver, a sua maneira de falar, as suas ações. E receber a Cristo como Salvador e reconhecer que Ele é o Rei de suas vidas, é basicamente isso que acontece.
Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós não vivemos mais pela nossa própria vontade. Nós não fazemos mais o nosso próprio querer, porque Jesus Cristo, Ele é o Rei. E vai chegar um dia em que o seu reino e a obra da salvação será completa em sua plenitude. Quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, Ele estabelecerá o seu reino e reinará eternamente e para todo sempre. E aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que nasceram de novo, estará com Jesus Cristo em seu reino para todo sempre. E o que eu quero dizer para você nessa mensagem? Jesus, Ele te dá a oportunidade hoje de você nascer de novo. Mas para isso você precisa abrir mão do seu eu, das suas próprias conclusões, dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios ideais, para seguir as normas do seu reino. E que normas são essas? É através da Bíblia Sagrada. É através da obra do Espírito Santo. A obra regeneradora através da palavra que nos faz nascer de novo e participar do reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa encontrar na Bíblia Sagrada a fonte da regeneração e que você aceite a Cristo como Senhor e Salvador para que você também possa participar do reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço, fique com Deus em nome de Jesus.